Boa noite, irmãos. Graça e paz de Deus sobre nós. Que bênção, que bom que a gente pode estar juntos novamente, né? Já faz um tempinho aí, mas graças a Deus, Deus está sempre nos juntando. Pastor Wellington, passando mal, pediu para que eu estivesse aqui trazendo a palavra de Deus aos irmãos. Aí eu vou dar uma respirada, né? Eu acabei de sair da igreja lá, saí correndo também. Falei, pastor, começa às 7h30, 7h30. Eu falei, não, então dá tempo de chegar. O nosso termina às 7 e pouquinho, dá tempo de chegar. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no texto do Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127. Texto bastante conhecido por nós, um dos cânticos de subida, né? O cânticos de romagem, o cântico dos peregrinos. Eram aqueles hinos que o povo de Israel cantava enquanto eles estavam indo adorar em Jerusalém. Então eles iam adorando para o lugar de adoração, para se encontrar com Deus. Aí já fica uma boa dica para você, né? Você vem para a igreja, você já vem cantando, você já vem no pique, você já vem animado. O povo de Israel fazia assim, eles ensinam isso para nós. E o Salmo 127 é um desses cânticos. E ele é um cântico muito interessante, porque ele é um cântico que ele fala de duas coisas muito importantes para nós que somos cristãos. A primeira é que ele vai falar de família. Ele traz algumas noções de algo que é muito importante para cada família. Cada família. Para a sua família, para a minha família, para a família de quem está do seu lado e até para a família de quem não está aqui. E ele vai falar de outra, ele vai trazer uma outra conclusão, uma outra afirmação muito importante para nós também, que eu quero compartilhar as duas com você nessa noite. Então, Salmo 127, a minha versão é NVT, talvez a sua seja diferente, mas ela é só diferente, não é melhor nem pior, dá para você acompanhar também. A palavra de Deus diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Amém? Agora dá uma respirada funda aí. Se acalma, meu coração ainda está disparado, estou precisando me acalmar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, obrigado pelas nossas vidas, obrigado porque nós podemos estar na Tua casa, em comunhão com o Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, ó Deus, podemos compartilhar da Tua palavra, já louvamos ao Senhor, recebe nosso louvor, recebe nossa adoração, e agora, Deus, de maneira muito singular, de uma maneira muito viva, Senhor, através do Teu Espírito, vem falar aos nossos corações e mentes, para que a gente possa entender, compreender e aplicar a Tua palavra na nossa vida, Deus. É isso que nós precisamos e pedimos ao Senhor, e queremos lembrar de uma maneira muito especial, carinhosa, do nosso pastor Wellington, ó Deus, que o Senhor possa vir sobre ele com cura, que o Senhor possa tirar, ó Deus, esses sintomas, ó Deus, que o Senhor possa dar uma boa noite de descanso, para que ele esteja recuperado amanhã, ó Deus, disposto, ó Deus, para continuar cumprindo o seu ministério, cuidando da sua casa, abençoando sua família e as nossas vidas, ó Pai. Cuida do nosso pastor, abençoa a vida dele enquanto nós estamos aqui, é o que pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Salmo 127, eu estou falando de família, irmãos, porque esse mês a gente está falando de família lá na nossa igreja. O mês de maio, nas igrejas, ele é conhecido como o mês da família. Fora da igreja, ele é conhecido como o mês das noivas. Não é isso? Porque toda noiva aí quer casar em maio. E é por isso que o pessoal se espantava quando eu dizia que eu ia casar em agosto. Aí eu tinha que explicar por que eu ia casar em agosto. Teve gente até que falou assim,
Nossa, mas agosto é um mês tão esquisito, ninguém casa em agosto. Agosto geralmente é quando o pessoal morre. Eu falei, só se for o seu pessoal, o meu não. Mas aí eu tinha que explicar por que eu não casava em maio, mas casava em agosto. Enfim, isso é outra história. Mas pare para pensar um pouco, pelo menos 4 coisas que são importantes para a sua família. Pensa comigo, a gente está falando lá na igreja sobre nossa família pode ser melhor. A sua família e a minha família, não sei se você já sabe disso. Se você não sabe, vou te contar um grande segredo. Ela não é perfeita. Você sabia disso? Ela não é perfeita, cara. Ah, pastor, mas eu pintava aqueles bonequinhos quando eu era criança. Não tem não. Não é perfeito, cara. Ah, eu casei, eu queria... não é. Né, Cleiton? Tem que avisar, né, Cleiton? Tem as coisas que você tem que avisar. Não é perfeita. E eu e você percebemos isso, sabe aonde? Nas Escrituras. Leia as Escrituras de capa a capa, que você vai ver grandes homens de Deus com famílias completamente destruídas, com famílias com problemas, com famílias com dificuldade. Quando você olha a genealogia de Jesus no texto de Mateus, você vai ver que na família de Jesus, onde Deus colocou Jesus, e Deus faz isso para mostrar que Ele pode habitar no meio de uma família completamente disfuncional. Você tinha gente que era assassino, você tinha gente que era mentiroso, você tinha prostituta, você tinha gente que falava, você tem Jacó, você tem Abraão, cara mentiroso, cara, covarde, botaram a mulher lá, fizeram igual Adão, né? Botaram as mulheres lá, falaram, não, deixa as mulheres aí com o rei, mas eu vou poupar minha vida, elas são minha prima. Prima nada, tinha que ter batido no peito e falar, não, é minha mulher, cara, você não vai tomar minha mulher, mas aí estava com medo, né? Pai da fé, imagina, irmão, pai da fé, medroso igual, cara, por que Deus faz isso? Para mostrar que não há família perfeita, irmão. Então, se você até hoje está lutando para fazer da sua família uma família perfeita, a sua luta será em glória. A sua luta será como Paulo usa a expressão, né, como socar o vento, ou seja, você não está lutando com nada e nem com ninguém. Por isso, eu e você só podemos lutar por uma coisa, para que as nossas famílias sejam melhores. Melhores. Perfeitas não. Melhores. E eu queria conversar com você sobre isso nessa noite. E vamos pensar aqui, quando a gente idealiza uma família, nós temos sonhos para a nossa família. Como é que a gente pode dizer que uma família teve sucesso? Quando? Assim, a gente está lá, eu, por exemplo, tenho 15 anos de casado. Tem irmãos aqui com 20, com 30, com 40, com 50. Tem com 50? Tem com 50? Ó lá, irmão, 50. Ó, 60. 60. 60, dou-lhe uma, dou-lhe duas, 50. Então, 50 anos de casado. A gente olha para trás, né, irmão? Olha para trás. E como é que o senhor mede isso? Cara, né, Daniel? Como é que dá para medir assim? Cara, 50 anos de casado é mais do que eu tenho de vida. Aí você olha para trás, olha quanta coisa esses irmãos já construíram com a família deles. O que eles construíram de relacionamento, o que eles construíram de amizade, o que eles construíram de patrimônio. Uns negócios deram certo, uns negócios deram errado, uns negócios foram para lá, outros negócios foram para cá. A gente teve sucesso nisso, nesse empreendimento fantástico e eterno que é a família, porque você sabe que a família é um empreendimento. Quando Deus diz para o homem deixa o pai e a mãe, se una à sua mulher e se torne uma só carne, meu amigo, isso é um empreendimento eterno. 2 pessoas diferentes, histórias diferentes, vidas diferentes, comportamento diferente, habilidades diferentes, terem que ao longo dos anos, do passar das décadas, 5 mais precisamente, se tornarem uma só carne. Cara, esse negócio é fantástico. É por isso que o autor de Provérbios, Agur, vai dizer assim, cara, eu acho maravilhoso o caminho da cobra na penha, eu acho fantástico o caminho do navio no mar, eu acho extraordinário o voo da águia no céu,
mas tem uma coisa que eu não consigo entender e não dá. É o caminhar do homem com uma donzela. Cara, porque não dá. É uma tarefa prazerosa, difícil, árdua, amorosa, corajosa, tudo isso ao mesmo tempo. Esse empreendimento que é família. Mas quando é que uma família teve sucesso? Olhando para esse salmo. Se eu estiver errado, você me corrige. Primeiro, quando essa família tem estabilidade. Não é isso? A gente tem estabilidade. A gente batalhou muito, a gente trabalhou muito, mas a gente conseguiu criar um patrimônio que dá uma estabilidade para a gente. A gente tem uma casa para morar. A gente tem um apartamento para viver. A gente tem um lugar para chamar de nosso. Popularmente conhecido como minha casa, minha vida. É isso que o salmista fala no verso 1. Ele vai falar de casa. Gente que constrói casa. Casa é o quê? Estabilidade. Uma família estável. Em segundo lugar, ele vai mostrar para nós gente que está segura. Olha o que ele vai dizer na segunda parte do verso 1. Se o Senhor não protege a cidade, proteção. A gente tem que ter estabilidade e a gente tem que ter esse sentimento, essa certeza de que a gente está seguro na nossa vida e que o Cleiton não vai precisar ir te socorrer. Porque se ele tiver que ir lá te socorrer, alguma coisa deu errado, né, Cleiton? Alguma coisa deu errado. Tá ruim. Olha o que o salmista vai dizer. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Estabilidade, proteção. Terceiro lugar, o salmista vai falar de provisão, trabalho. Olha o que ele vai dizer no verso 2. É inútil trabalhar tanto. Ele vai falar de trabalho, provisão. Então, a gente tem sucesso como família quando a gente tem estabilidade, quando a gente tem proteção, sentimento de segurança, a gente está seguro onde a gente está, onde a gente mora, do jeito que a gente vive. Quando a gente tem o quê? Provisão, quando a gente tem alimento, quando a gente tem o que comer, o que beber. Aliás, isso é a coisa mais básica, né? Tem um cara chamado Maslow, que ele faz uma pirâmide de prioridades, necessidades na vida da pessoa. E a mais básica de todas, comer e beber. Qual é a segunda mais básica? Segurança. Qual é a terceira? Estabilidade. Percebe? O salmista já tinha falado isso tudo para nós. Uma família, então, que chegou lá, estabilidade, segurança, provisão. Quarto lugar, futuro. Olha o que ele vai dizer a partir do verso 3. Ele vai falar de quê? De filhos. Filhos são passado? Não. Pai, mãe, avô, tio-avô, tia-avó, tataravô, trisavô, isso aí é passado. Filho é o quê? Futuro. Tem um teólogo muito famoso chamado Louis Berkhoff, que o Berkhoff vai dizer que nós, como seres humanos, pais e mães, nos eternizamos nos nossos filhos. Porque os nossos filhos carregam em seus genes parte de nós. Parte da mãe e parte do pai. Então a gente se eterniza neles, os filhos deles, mas carregam o nosso, então a gente vai se eternizando na história. Por quê? Filho é futuro, perspectiva, esperança. Quando nascia uma criança judaica, os pais não davam para elas um nome aleatório. Davam um nome que trouxesse esperança, um nome que muitas vezes simbolizava algo que estava acontecendo naquele momento, mas também uma aspiração futura. É por isso que Jeremias é aquele que lança. Cara, vai ser lançado algo, ele vai ser profeta, alguma coisa vai ser lançada. É por isso que Deus falou, cara, tem que ser Jesus. Porque ele é o Salvador, mas na época que Jesus nasceu, tinha um monte, milhares de crianças que também se chamavam Jesus. Por quê? Porque havia uma aspiração do judeu por ser salvo do quê? Da opressão do império. Percebe então? Filho é futuro. Uma família que deu certo, de sucesso, estável, protegida, tem o que comer e beber,
e tem garantia de futuro. Estou errado, Daniel? É isso, cara. Se você chegou lá, você olha para trás e fala assim, cara, consegui. Deu certo. Deu certo. Agora aí que está o pulo do gato. Como é que a gente faz para dar certo? É fácil, Clísio? Cara, tá fácil criar filhos, irmãos? Tá fácil empreender no Brasil, Clísio? Tá fácil ser funcionário no Brasil, irmãos? Tá fácil cuidar de uma família no Brasil, cara? Como que a gente faz para isso dar certo? A primeira coisa que o salmista nos ensina é que neste salmo há características de sucesso dentro de uma família. Mas ele vai ensinar para mim e para você algo de muito maior valor do que isso. E o que tem mais valor nesse salmo, além dessas características, acima delas, é que esse salmo é um salmo que ele fala da soberania de Deus. Da soberania de Deus. A soberania de Deus aonde? Nesse empreendimento fantástico, eterno, que é a família. Olha que interessante isso, irmãos. O salmista ele vai dizer, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Você consegue perceber algo assim, de muito valor aqui para nós? Deus, o salmista está dizendo, olha, há trabalhadores que constroem casas, beleza. Há outros que vigiam cidades, que são sentinelas, beleza. Há outros que acordam muito cedo e dormem muito tarde para conseguir o pão, ok. E há outros que também fazem tudo isso e fazem filhos, ok. A gente faz tudo isso que o salmista colocou, mas o que tem de maior valor e mais importante nesse salmo é que o salmista repete 3 vezes, é inútil você fazer isso sem o Senhor, cara. É inútil. Se você construir a casa sem o Senhor, o seu trabalho é vão, é inútil. Se você vigiar, proteger a cidade sem o Senhor, não adianta guardar ela com o maior número de sentinelas que você tiver. Toda vez que eu falo disso aqui, eu me lembro um dia que meu telefone da minha casa tocou de madrugada. Eu morava numa casa em Cobilândia, que ela era de frente para a praça. Ela não tinha muro, era igual a igreja aqui, era só grade, não tinha muro. E eu tinha uma bicicleta que um amigo meu me vendeu, ele nem me vendeu, na verdade, ele deu. Porque a bicicleta era tão cara e o que eu paguei a ele era tão... Aquilo ali foi coisa de irmão mesmo. E eu até hoje nunca soube o valor daquela bicicleta. Eu sei que todo mundo que eu levo falam que é uma bicicleta tal e tal, mas eu também não sei direito. E eu deixava ela no fundo da garagem, assim, ó, pendurada lá no suporte. Um dia o telefone da minha casa tocou de madrugada, e o meu vizinho, eu falei assim, falou, cara, aqui é fulano. Eu falei, tá, aconteceu alguma coisa, cara? Já pensei na mãe dele, que a mãe dele era idosa. Ele falou, não, cara, o portão de sua casa está aberto. 3 e pouca da manhã. Qual foi a primeira coisa que eu fui ver? O portão? A bicicleta. Ah, corri para a janela, olhei, a bicicleta lá no fundo. O cachorro feroz, violento, mas muito seguro de si, deitado. Não entrou ninguém, permaneceu lá, deitado embaixo do carro. Cachorro seguro é outra história, né, irmão? Pitbull não tem que latir alto, não tem que brigar com ninguém.
Quem briga é pincha. Pitbull, cara, ele sabe quem ele é. Ele está lá. Aí fui olhar o portão. Eu tinha fechado o portão. Todo dia o mesmo ritual. Fechava as portas da casa, passava o ferrolho e ia olhar o portão. Eu apertei o coisa do portão e fui na cozinha beber água. Não olhei. O portão da minha casa ficou aberto das 10 da noite às 3:30 da manhã. A bicicleta parada lá, reluzente, embaixo da luz. Quem protege a sua casa, irmão? Dia desses, acordei de manhã lá em casa, de madrugada, fui descer para fazer minha devocional. Quando eu chego na sala, a porta da sala aberta, toda aberta. Eu tinha ido dormir, né, mais cedo, o pessoal que ficou para fechar. Aí eu chego na varanda de trás, a varanda toda, eu falei, caramba, senhor. E a cachorra, agora é um boxe, né? Segura de si, tranquila. Boxe não tem que provar nada para ninguém, irmão. Quem tem que provar é pincha, cheetos. Tranquila, ninguém entrou, ela não fez nada. Quem protege a sua casa e a minha, irmãos? Cara, é Deus. É Deus, cara. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus, é inútil você trabalhar. Eu quero repetir isso para você. É inútil você trabalhar tanto, é inútil você trabalhar tanto e se preocupar com o seu trabalho, em conseguir o dinheiro, a provisão, a ponto dessa preocupação se tornar uma ansiedade, a ponto dessa preocupação tirar o seu sono, a ponto dessa preocupação acabar com seus relacionamentos dentro de casa. É inútil você fazer isso, porque Deus cuida daqueles a quem Ele ama, e Ele dá a essas pessoas, não enquanto eles estão trabalhando, preste atenção nisso, Ele dá a essas pessoas enquanto eles dormem. Cara, isso aqui é fantástico. Alguém vai dizer assim, mas pastor, você prega isso, você está querendo dizer que o cara não tem que trabalhar? Não, nem eu, nem o salmista estão dizendo isso, pelo contrário. Jesus diz, meu pai trabalha até agora e eu também. Deus é um Deus que trabalha, cara, e a gente tem que trabalhar também. A gente honra Deus com o nosso trabalho. A preguiça é pecado. Então isso aqui não é um convite à preguiça. Isso aqui é um convite ao descanso no Senhor. A você e eu entendermos que quem é o nosso provedor não é o nosso trabalho. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Quem é que te dá o pão? Jesus não ora assim, ao trabalho nosso de cada dia pedir o pão. Não, ele fala, ao Pai nosso. Vocês vão pedir o pão ao nosso Pai, porque é o Pai que dá o pão. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente confunde. Desde Adão, né? Qual foi o pecado de Adão e Eva? O pecado de Eva estava tudo bem. Deus colocou eles num jardim, cara, um paraíso, uma coisa linda. Falou, cara, pode fazer o que vocês quiserem, procria aí, né? Olha que estou doido, né? Enche a terra de filho, cara. Não tem que pagar escola, não tem que pagar inglês, balé, futebol, apostila. Nossa, irmãos, raiva de pagar apostila. Tem que pagar apostila, Cara, já contei isso para vocês? Nós tínhamos 2 filhos, cara. E aí eu fui comprar a apostila dos meus meninos. Meu menino era novo, cara, 6 anos, 5 anos. Aí eu cheguei assim na escola. Eu tenho 3, né, mas eu só tinha 2. Aí cheguei assim na escola e olhei assim e estava assim, cara. Um filho era tipo R$600. 2 filhos, 1.000 e poucos reais. 3 filhos, 3 filhos, X reais. 4 filhos, procurar a direção. Cara, eu falei assim, meu irmão, eles devem ter até vergonha de falar quanto que é para 4 filhos. Eu falei, porque para 2 crianças, cara, que vão pegar esse monte de livro e vão usar metade, o resto, ou você vai dar, ou você vai queimar, ou você vai picar, mas eles não vão usar isso. Aí eu entrei no carro, assim, meio revoltado, mas na mesma hora, o Espírito Santo falou assim, cara, ora por esse pai. Aí eu orei, cara. Orei, Daniel. Eu falei, Senhor, eu já estou indignado. Você imagina um pai com 3 filhos, como é que vai pagar um dinheirão desse? E esse pai com 4, que tem que procurar até a direção para fazer um carnê, para fazer um consórcio. Aí orei, cara, orei, fica aquele negócio na cabeça, né? Aí cheguei em casa,
minha esposa falou, não tinha ninguém em casa, só tinha minha esposa. Eu falei, cadê as crianças? Estão na casa da sua mãe e tal. Eu falei assim, vamos tomar um café aqui. Toda vez que a minha esposa, não sei como é que é a sua casa, mas toda vez que a minha esposa me chama para almoçar, me chama para tomar café, cara, é alguma conversa séria, ou é alguma surpresa boa, ou é alguma conversa séria, né? Ela não estava com cara de surpresa boa, mas... Aí a gente sentou, ela falou assim, meu amor, preciso te falar uma coisa. Eu falei, o que foi, meu amor? Tá tudo bem? Não, tá bem, mas é que eu tô assim, eu preciso te contar um negócio muito importante e tal. Eu falei, o que é? Conta que eu... falei assim, eu tô grávido. Tava orando por mim, cara, eu nem sabia. Tava orando por mim e não sabia. Aí o que você tem que fazer, cara? Você tem que parar e você tem que lembrar que Deus é aquele que provê o alimento. Porque na maioria das vezes a gente se confunde, cara. E a gente faz como Adão e Eva, quando o diabo soltou no ouvido dela e falou assim, Eva, se você comer dessa árvore, vai ser como Deus. E isso fascinou o coração de Eva. E Eva falou, cara, eu vou ser como Deus, eu vou conhecer o bem e o mal, eu vou ter palavra de poder, eu vou criar as coisas. E a nossa grande luta como ser humano é que a gente está sempre querendo ser mais do que ser humano. E o que é mais do que ser humano, cara? Não tem demiurgo, não tem semideus. Então o que está acima de nós? E aí a gente começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, começa a progredir, e a gente bate no peito, e a gente fala assim, cara, sou eu que consegui, com a força do meu braço, com a minha capacidade intelectual, com as minhas habilidades, porque eu falo bem, porque eu trabalho bem, porque eu sou esforçado, porque eu acordo de manhã e eu durmo muito tarde. E o salmista joga um balde de água fria e fala, cara, é inútil tudo isso. Deus dá aos amados dele enquanto eles dormem. A gente está sempre confundindo o provedor com o meio de provisão. Quem é o seu provedor, meu irmão? Quem é o seu provedor? E o que ele usa para prover o pão para você? O seu trabalho. Não confunda essas coisas. É isso que o salmista está dizendo para mim e para você. Não confunda essas coisas. Sabe por quê? Vai ser inútil você trabalhar tanto sem Deus. Você já viu gente, cara, que é um cara sério, que é um cara bom, trabalhador, honesto, crente. Aí pega o dinheiro dele todo e investe na Telex Free. Todo investe na Bebom. Aí perde tudo, cara. Perde apartamento, perde casa, perde carro, perde a poupança, perde previdência privada. Por quê? Porque é o meu dinheiro, cara. E eu invisto com o meu dinheiro. Eu que consegui, eu tenho direito sobre esse dinheiro. Quando, na verdade, você não é dono dele. Quarto lugar, quem é que dá os filhos ao homem? É Deus. É Deus. É Deus. E isso é tão real, irmãos. É Deus. Os filhos são um presente do Senhor. E isso é tão real que nas Escrituras você vê pessoas que não podiam ter filhos, Deus dando filho a elas. Você vai ver pessoas que a morte levou o filho, como a viúva de Naim, Deus restaurando o filho a elas. E você vai ver nos Salmos, o salmista dizendo que Deus, ele é um Deus tão amoroso, tão misericordioso, ele ama tanto a família que ele é capaz de fazer da estéril mãe de filhos. E ele é capaz de fazer do órfão, com que o órfão habite em família. Quem é que dá filhos? Quem é que dá família para o homem? Quem é que provê o futuro para mim e para você? É Deus, cara. Eu e você temos que nos conformar que nós não podemos viver fora da soberania de Deus. A gente não pode viver alheio à soberania de Deus, principalmente na família, porque é Deus que soberanamente nos dá estabilidade, é Deus que soberanamente nos dá proteção, é Deus que soberanamente nos dá provisão, e é Deus que soberanamente garante o nosso futuro. O que eu e você fazemos então? Nos tornamos parceiros de Deus, nesse grande empreendimento que é a família, para que a minha família e a sua família sejam melhores.
É isso, cara. Agora, querer construir o seu patrimônio sem Deus. Agora, querer proteger a sua casa. Não, vou comprar uma arma, vou virar CAC, né? O modo agora é virar CAC. Vou virar CAC. CAC para mim era calça, cara. Eu tive que aprender o que era CAC. Vou virar CAC. Atirador. Qual é, cara? Você não atira em nada, você não corre atrás de ninguém. Aí o cara bota uma arma na cintura e acha que é um negócio de louco. Ah, qual é, meu irmão? Peraí. Imagina se todo mundo no Brasil colocar uma arma na cintura. Aí você fechou o cara para do seu lado, você não sabe o que o cara tem, o cara não sabe o que você tem. Ah, gente, peraí, cara. Por quê? Porque eu tenho que proteger. Cara, você protege nada. Você protege ninguém, cara. Fiquei lá 2 meses internado, afastado das minhas atividades, cara. Eu estava protegendo minha família? Estava nada, cara. Minha mulher dormindo sozinha com os meus filhos. Quantas vezes eu já saí e a minha mulher ficou sozinha com os meus filhos numa casa enorme. E não tem arma, e não tem cachorro, e não tem alarme. Quem é que protege a minha casa, cara? É Deus. É Deus, cara. Sabe, irmãos, e você tem que sair daqui, cara, tendo isso na sua mente. Porque haverão momentos em que você não vai ter condições nenhuma de prover nada disso para sua casa. Vocês acompanharam a igreja aqui, né, cara? Nossa mãe acompanhou o que eu passei o ano passado. Uma época dessa, agora eu estava voltando a trabalhar. Eu lembro que o nosso culto voltou dia 17 de maio. Voltando à igreja. A ir na igreja. Eu não podia fazer nada. O médico falou, eu só podia ir na igreja. Você imagina? Você é o pastor da igreja, daquela igreja, e você só pode ir lá, sentar e ficar lá. Aí eu fui para a UTI, cara. Cara, eu já contei isso para vocês, eu apaguei. Apaguei, cara, medo da morte. Hoje lá na igreja nós cantamos Um Dia Lindo Almejo Eu Encontrar. Um dia lindo almejo eu. Aí minha esposa falou assim, esse dia vai ser lindo e tal. Aí eu pensei assim, cara, mas ninguém quer esse dia, mas tudo bem. Cara, eu tava lá, fui para a UTI, cara. A minha esposa não deu tempo, irmão. Sabe o que é? Não deu tempo de falar para ela, olha, tem dinheiro em tal conta, tem isso aqui, se você ficar sem dinheiro, você procura essa pessoa, você faz assim, você faz assado. Não deu tempo, cara. Foi muito rápido. Eu fui internado num domingo, no outro sábado de manhã eu já estava entubado. Tomaram meu celular na sexta-feira à noite. Você não pode mais usar celular, tiraram minha aliança, tiraram meu relógio. Cara, aquilo foi um negócio assim, Daniel sabe como é que é, a pessoa vai para a UTI, eles já vão fazendo um monte de coisa, a gente vai fazer isso aqui, pode ser que não precisa, mas precisa, aí vai botando, cara, acesso profundo, acesso sei do quê. Cara, não deu tempo. Não deu tempo, irmãos. E eu lá no hospital, cara, sem família, né? Porque na época da Covid não podia ficar ninguém, cara. Sem família. Aí você fala assim, mas e a sua família? A minha família estava sendo cuidada por Deus através de vocês, cara. Pastor Wellington acompanhou Johanna quando o médico ligou para ela e falou, olha, eu preciso que você venha no hospital. Minha mulher nunca tinha passado por isso. Achou que era para levar um documento. Achou que era uma notícia boa. Aí ela ligou para o Wellington e falou assim, Wellington, eu não estou com condições de dirigir, porque ela também estava com Covid. Aí o médico, mas o que ele falou? Ele falou isso. Não, então eu te levo. Porque a gente que é pastor e os irmãos que lidam com a área da saúde sabem que quando a assistente social liga e fala assim, traz o documento. Por que você quer o documento do cara? O cara já está lá internado. Ou ele ficou muito grave, ou ele já estava muito grave. Aí o médico chegou lá e falou com a minha esposa, olha, cara, seu marido, a gente já fez tudo o que podia por ele, o pulmão dele está 100% tomado, o pulmão dele não reage, não funciona. Se ele não funcionar até amanhã, acabou, cara, ele vai entrar em cuidados paliativos. Não tem mais o que fazer.
Mas ela não estava sozinha, cara. Eu não podia cuidar dela, sabe, irmãos? E, cara, isso me doeu, cara. Eu lembro quando a minha esposa foi no hospital me ver, quando eu saí da UTI, eu disse para ela, eu falei, você me perdoa por te fazer passar por isso. Ela falou, mas como é que eu vou te perdoar por algo que não... Mas como homem, aquilo me machucou, cara, porque eu fui tirado do meu lugar. Mas depois eu entendi que o amor de Deus por mim, pela minha casa, ele é tão grande, cara, que ele foi levantando pessoas, cara. Minha esposa chegou, pastor Wellington deixou ela em casa nesse dia, já tinha um casal de primos, meus sogros já estavam lá, já tinha gente para ampará-la. Gente para ampará-la. Durante uma semana, as pessoas ligavam para ela e falavam assim, olha, a gente não sabe o que fazer por vocês, a gente não, cara, o que dá para fazer por vocês? Ela falou assim, não, a gente está em casa, a gente não pode sair de casa, porque eu estou com Covid, meus meninos também estão com Covid, então a gente não pode sair de casa. As pessoas começaram a mandar comida pronta, e tinha tanta comida, irmãos, não é brincadeira, é sério, tinha tanta comida, que ela falou com o meu sogro, olha, cara, eu não sei o que eu faço com esse monte de comida, pai, que tem muita comida, não cabe mais na minha geladeira. Aí os nossos parentes lá do interior falaram assim, não, compra um freezer para ela estocar a comida, que ela vai precisar dessa comida. Compraram um freezer, cara, para botar comida. Tanta comida, cara. Aí você sai. Aí eu saí do hospital, cara. Tem conta para pagar, irmão. Conta não para, né? O boleto sempre vence. O Vasco não, mas o boleto sempre está lá, visitando a gente. Agora é hora, né? Essa semana agora é dia, né? Dia 20, tá? Começa a chegar os boletos da primeira semana. Aí uma pessoa me ligou, não é cristã, não é da igreja, falou assim, você vai calcular qual é a sua despesa do mês, tudo. Ela falou, você coloca tudo. E você vai me falar, e eu vou pagar a sua despesa do mês durante o seu afastamento todo, durante 4 meses. 4 meses. Essa pessoa pagou toda a despesa da minha casa. As igrejas parceiras do projeto, generosamente, continuaram contribuindo. A igreja de Itaparica, uma delas, Itapuã, Praia da Costa, Presbitério. E eu, irmãos, não podia trabalhar, cara. Não podia proteger minha casa. Saí do hospital, eu sentava para almoçar, tinha que ficar segurando o pescoço, cara. Porque eu achava que eu estava caindo para trás. Então eu segurava assim, almoçava assim. Aí quando eu chegava no segundo andar da minha casa, olhava para o teto, a casa estava caindo para frente. Aí eu tinha que virar meio de lado e ficar me segurando, cara. Como é que você vai proteger a sua casa assim? Como é que você vai cuidar da sua família assim? Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano. Por isso nós chegamos a 2 conclusões aqui. A primeira delas é que se Deus é soberano sobre tudo o que acontece na minha casa e na minha família e na minha vida, cara, guarde isso. Se você está filmando hoje, está transmitindo, se você está aí, cara, na sua casa sentado, achando que Deus não tem nada a ver com a sua vida, cara, você está muito enganado. Hoje eu estava indo para casa e eu vi atrás de um carro assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Beleza. Será que a gente vive assim? Ou será que a gente vive contando com a sorte? Se você acha que tem sorte, destino, sei lá, acaso, cara, lembra do Titãs? O acaso vai para acaso. Qual é, cara? Deus é soberano, irmãos. 2 conclusões a gente chega. A primeira delas, se Deus é soberano sobre a minha casa, a minha vida e todas as coisas que me envolvem, então qual é o relacionamento mais importante na minha vida? Relacionamento com Deus, cara. Com Deus. Com Deus.
O meu relacionamento com Deus, ele sobrepõe a qualquer tipo de outro relacionamento que eu tenha na minha vida ou que eu construa na minha história. Ponto. Por quê? Porque Deus é soberano sobre a minha vida e Ele rege a história. Então, quem é que eu tenho que dar valor? Quem é que eu tenho que empreender todo o meu esforço? Por quem que eu tenho que acordar de madrugada e dormir muito tarde? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Sabe por que você acorda muito cedo e dorme muito tarde trabalhando para ganhar o pão? Como diz o padre João Batista Libânio, muitas vezes comprando coisas das quais você não precisa, com um dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que nem gostam de você. Sabe por que você faz isso? Porque o seu relacionamento com Deus está quebrado. E aí você acha que você proveu o seu pão. Você acha que se você tiver uma roupinha melhor, um cabelinho melhor, um carrinho melhor, uma casinha melhor, isso vai te trazer paz, isso vai te trazer segurança, isso vai te trazer alegria, porque o teu relacionamento com Deus está um caco, está quebrado. Então você não tem que comprar um sapato a mais, você não tem que comprar um carro novo e fazer uma dívida que você não pode pagar. Então você não tem que ir num restaurante, convidar um casal para mostrar que você pode bancar. Você não tem que dar um tapa na sua casa, porque, cara, eu não entendo isso. Material de construção tá caro pra caramba. Você não acha pedreiro, carpinteiro. Na minha casa tá todo mundo reformando a casa. Eu fiquei, como é que pode esse negócio? Se o Brasil tá em crise, tá todo mundo... Cara, tem um negócio aí que eu não entendo, mas você que é economista, você me explica. Mas não vai adiantar, cara, você dar um tapa no tijolo da sua casa se por dentro está tudo quebrado. Se o teu coração está quebrado. Se o teu relacionamento com Deus é inexistente. Não adianta, cara. Enquanto você não mexer aí, não anda. Não anda. Não anda. Sabe por quê, irmãos? Eu estou pouco criativo essa semana, mas eu tentei pensar numa figura de linguagem bem legal. Mas a única que eu consegui pensar está aqui, meu amor. Tá vendo? O cara cuida da família, larga a família fora de casa. Está aqui na cadeira. Aqui. O único que eu consegui pensar foi o guarda-chuva. O nosso relacionamento com Deus ele é igual a um guarda-chuva. Já parou para pensar? Lembra aí o que é um guarda-chuva? Guarda-chuva impede que chova? Não. O guarda-chuva ele controla a intensidade da chuva? Não. O guarda-chuva faz o quê? Protege você da tempestade, cara. Aí vai depender do dinheiro que você gasta no guarda-chuva, né, irmã? Isso aí. O pessoal está usando guarda-sol agora para... Lembra do guarda-chuva, então? Nosso relacionamento com Deus é igual. Ele impede que a tempestade venha? Não, cara, Jesus estava no barco. E o pau quebrou, cara. A ponto dos pescadores que viveram a vida pescando naquele mar se espantarem e ficarem morrendo de medo. Você consegue entender o que é isso? O tamanho, o volume, a intensidade daquela tempestade. Mas quando a tempestade vem, cara, a gente tem o nosso relacionamento com Deus e a gente abre ele, e chove, cara, e faz barulho. Você já ficou debaixo de um telhado, quando está chovendo, telhado de zinco, você não consegue conversar, mas você está ali, cara, ó, você está quieto, você está seco, você está legal. Nosso relacionamento com Deus é igual um guarda-chuva, cara. As coisas vão vir sobre a nossa vida, mas Ele vai nos proteger do desespero, vai nos proteger da ansiedade, vai nos proteger da desilusão, da desesperança, da agonia, porque a gente conhece o nosso Pai. Mais do que isso, por que Ele é igual ao guarda-chuva? O guarda-chuva ele abraça o que está em cima. É o que está em cima que Ele protege? É o que está em cima que ele guarda? Que está embaixo dele. Quando eu e você temos o nosso relacionamento com Deus muito bem cuidado,
ativo, vivo, real, ele vai nortear todos os outros relacionamentos que eu e você temos na nossa vida, cara. É por isso que Jesus diz em Mateus 6 que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça do reino, as coisas do reino, o rei do reino. E cara, Jesus não fala algumas, né, irmã? Ele fala algumas? Não. Mais ou menos? Não. Todas as outras vos serão acrescentadas. Eu sei que Deus vai me prover. Fiquei doente, cara, Deus vai fazer alguma coisa, mas Ele vai prover o pão. Eu já vi isso, irmãos. Eu não posso negar isso para você, porque isso aconteceu comigo. Eu fiquei doente, e agora o que será da minha casa? Deus vai cuidar da sua casa. Uma pessoa ligou para mim e falou assim: Léo, você saiu da Covid, cara, você tem que tomar vacina. Eu falei: não, mas não está na minha época. Não, mas estão dando vacina aqui na minha cidade a rodo, é só levar um atestado, eu já consegui um para mim, eu consigo um para você, bota aí que você é diabético, mas eu falei: cara, mas eu não tenho nada disso. A minha sequela da Covid é que eu tenho parte do pulmão que precisa abrir, mas não abriu, ele está infeccionado lá. Não, mas eu falei: mas o que você quer que eu faça? Não, você tem que fazer alguma coisa, você precisa tomar a vacina. Cara, eu falei assim: não, cara. Falei: não. Agradeço sua generosidade, agradeço sua preocupação, mas se eu fizer isso, é como se eu estivesse dando um tapa na cara de Deus, cara. Virando as costas para Deus por aquilo que Ele fez por mim, cara. Falei: Deus me livrou da morte, cara. Eu podia ter morrido ali. Então percebe, irmão, mas, cara, o meu relacionamento e o seu tem que estar afinado, cara. Afinadinho. Senão a gente faz essas besteiras, cara. Senão a gente perde a nossa integridade, a gente perde a nossa santidade, a gente desonra o nosso matrimônio, a gente humilha o outro. Por causa de nada, cara. Por causa de nada. E como é que você nutre o seu relacionamento com Deus? Cara, musiquinha de criança. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não lê a Bíblia e não faz oração, diminuirá. Sabe por quê? Porque a Bíblia é Deus falando comigo. E a oração é a minha resposta ao Deus que fala comigo. E pelo menos 3 coisas estão envolvidas em qualquer relacionamento significativo da nossa vida. 3 coisas. A primeira é tempo. Tempo. A segunda... Primeiro é tempo, a segunda é o meu ser, e a terceira são os meus recursos. Você quer saber como é que está o seu relacionamento com Deus? Coloca ele nessas 3 balizas: tempo, ser e os seus recursos. Se alguma delas está faltando, cara, seu relacionamento está capenga. Porque se você não tem tempo para ler a Bíblia e orar, cara, então, sinceramente, quero dizer uma coisa para você e para você que está em casa, vendo pela tela, você não tem relacionamento com Deus. Acabou. Acabou, cara. Você não ouve Deus e não fala com Ele, você tem relacionamento com quem? Em segundo lugar, se você não emprega as suas habilidades, os seus dons, ou seja, quem você é nesse relacionamento, então, cara, tem alguma coisa errada. Deus fala comigo, eu falo com Deus, mas eu sou incapaz de ser proativo em adorá-lo. O Daniel está cantando aqui e ele fala assim: nós levantamos as mãos, e você, cara, não, mas eu adoro a Deus,
É adoração emo, né? Eu adoro a Deus para mim, para dentro. Cara, qual é, meu irmão? Tem as coisas da igreja, você não vai. Ah, cara, tem o grupo pequeno. Você não vai. Por que você tem que ir no grupo pequeno? Já parou para pensar? Por que você tem que ir no grupo pequeno? Porque o grupo pequeno é bom para comunhão, porque o grupo pequeno é bom para reflexão, porque o grupo pequeno é legal. Não, cara, isso tudo está certo, mas você tem que ir no grupo pequeno, porque o grupo pequeno é uma atividade da igreja. E se é na sua faixa etária, e se é para você, você tem que ir, cara. Você tem que ir. Perguntaram para uma das maiores missionárias que o Oriente já viu, por que você virou missionária? Ela falou, porque eu ouvi uma ordem e cumpri. Só isso, cara. Deus me apareceu, não rasgou o céu. Não, cara, eu li o ID, eu li. ID por todo mundo, e eu fui. Era a ordem que me deram. E você não faz isso. Aí você fala assim, não, mas eu tenho relacionamento com Deus. Ah, qual é, cara? Qual é? Não dá. Terceiro lugar, os seus recursos. A gente só investe os nossos recursos em algo ou alguém que a gente acredita. Estou errado, irmãos? Você não acredita na igreja. Por isso que você não é dizimista, cara. Você não acredita que é importante essa igreja estar aberta para que Deus fale com as pessoas e que elas ouçam a Deus e que a gente louve a Deus junto. Você não acredita, por isso que você não é dizimista. Eu era Gideão antes de me tornar pastor. E os Gideões, ele é um ministério que ele não tem ajuda de ninguém. Você vai distribuir o Novo Testamento, você paga a gasolina do seu carro e usa o seu carro. Você que compra, nós como Gideões ofertamos para comprar os Novos Testamentos que nós distribuímos. Aí alguém vai dizer assim, mas os Gideões vão nas igrejas e as igrejas ofertam, mas a oferta das igrejas é 5% do que os Gideões arrecadam no mundo. No Brasil, então, mas as igrejas aqui são generosas também. Nos Estados Unidos é mais. Mas é interessante, irmãos, porque era muito nítido quem contribuía para comprar Novo Testamento e quem não contribuía, quando a gente ia distribuir Novo Testamento. Às vezes você ia com um amigo, e aí a professora falava assim, mas agora não pode, está no intervalo, está não sei o quê, e tal. Aí ela falava, mas deixa aí que a gente entrega. E nesse negócio de deixa aí, um monte de Novo Testamento umedeceu, estragou, foi jogado fora. Agora, quem contribuía, bancava o Novo Testamento, ajudava a comprar, não, eu espero meia hora lá fora e eu volto para distribuir, porque ele queria ver o Novo Testamento na mão da pessoa. E um Novo Testamento, tem um estudo que a gente fez, que um Novo Testamento, até ele se desintegrar totalmente, que demora 7 anos, até não existir mais nenhuma folha dele, ele chega a alcançar 200 pessoas. Mas se você não tem um relacionamento com Deus, é só dinheiro, cara. E você vai ficar muito chateado de tirar o seu rico dinheirinho da pizza, do picolé, do cinema, para contribuir com a obra de Deus. Muito triste. E é por isso que você não é dizimista. E é por isso que você não se envolve em nada da igreja quando pede dinheiro. Porque você que proveu o seu pão, né? E por isso o dinheirinho é seu. Se seu relacionamento tivesse bem afinado, você ia entender que você é só o mordomo dessa grana. Em segundo lugar, segunda conclusão. Estou quase, irmãos. Segunda conclusão, é que eu fico animado, eu não prego mais de microfone, nem de pedestal, aí a gente fica animado, assim, ar-condicionado. Segunda conclusão, irmãos, a primeira é que o meu relacionamento com Deus é o mais importante. Qual é o segundo relacionamento mais importante na nossa família? O primeiro é com Deus e o segundo? Com as pessoas, cara. Com as pessoas. O salmista fala de construção, mas não fala de tijolo e cimento. Ele fala de construtores. O salmista fala de vigiar a cidade, mas ele não fala de rifle, ele não fala de helicóptero, não fala de tanque, não fala de cerca, ele fala de sentinelas. O salmista, ele vai falar de trabalho, mas ele não fala de
de finança, ele não fala de serviço, de execução, ele fala de trabalhadores. O salmista, quando vai falar de futuro, ele não fala de terra, ele não fala de bens, ele fala de filhos. Primeiro relacionamento mais importante que nós temos é com Deus. E qual é o segundo? Com as pessoas. E as pessoas, quais estão aqui na prateleira de cima? As pessoas que estão dentro da sua casa. As pessoas que estão dentro da sua casa. Sabe por quê, cara? Porque é terrível isso. Tem gente que é fantástico na rua, mas é um desastre em casa, cara. Davi era um homem, cara, extremamente estrategista, guerreiro, sanguinário, corajoso na rua, mas em casa, a casa dele era uma bagunça. Ele não puniu o filho que estuprou a irmã, por isso um outro filho matou esse filho, tirou ele do trono, ele teve que fugir, desonrou a autoridade dele dentro de casa. Mas aí é que vem o negócio, cara. Quando o meu relacionamento com Deus está quebrado, eu preciso ser aplaudido pela rua. Eu preciso sair na rua para as pessoas jogarem confete em mim, para as luzes se acenderem, para a gente ser ovacionado, para a gente ser elogiado, porque eu não sei quem eu sou. Eu não me contento em ser só filho de Deus, eu não me contento em ser só humano, eu tenho que ser um pouco mais. E aí tem gente que é fantástico na rua, comunicador bom, trabalha, né, o cara em gestão de equipes, mas na casa dele, cara, ninguém consegue estar junto, ninguém consegue conversar. Homem brabo, eita, essa mulher tem um marido em casa corajoso. Fica de exemplo, irmão, fica de exemplo. Cuidado, cara, cuidado. Cuidado para as pessoas da rua baterem palma para você e as pessoas da sua casa chorarem. Cuidado, cara. Cuidado com isso. Isso é terrível. Isso é trágico. É trágico. Eu e você temos que tomar cuidado com isso. Foi isso que Jesus falou. Quando ele resume toda a lei e os profetas, ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então você entende que você pode até se amar, mas você não pode se amar mais do que você ama o outro, ok? Então quando você chega em casa, você é quem? Eu me lembro o pastor Ricardo Barbosa contando uma história, e o pastor Ricardo Barbosa, cara, é um cara santo, assim. Já viu esses caras que você fala assim, cara, esse cara é santo, é um cara... Eu gosto muito dele, gosto de ouvi-lo, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Quase que eu realizei um sonho, assim. E aí ele falou que uma vez ele foi pregar num congresso, cara, sexta, sábado, domingo, e, cara, falou, pregou aquele negócio, pessoas vieram, compraram o livro, tiraram foto e tal, pastor, o senhor é lindo, tal, o senhor, tal, aquela coisa toda. E ele chegou em casa no domingo à noite, doido para contar para a esposa dele, cara, abriu a porta assim, deu aquela respirada, abriu a porta, eu vou falar tudo que Deus fez através de mim para minha esposa. E ele falou assim: meu amor, boa noite. Ela falou assim: boa noite. A louça que você ia lavar na sexta-feira continua na pia. São essas pessoas que moram conosco que sabem realmente quem nós somos, cara. Mais do que isso, as pessoas de fora nos amam porque a gente pode dar alguma coisa para elas. Por que você trata bem as pessoas na rua? Porque você às vezes quer ser melhor atendido na fila, porque às vezes você quer fazer um negócio melhor. Aí você, né, leva um bolinho e tal. Por que você não faz isso em casa? Porque elas são obrigadas a me amar. Eu sou sangue, eu sou família.
Cara, cuidado com isso. As pessoas que te aplaudem na rua te amam pelo que você pode oferecer a elas. As pessoas que estão na sua casa te amam simplesmente por quem você é. Então elas te amam mesmo. Quem você deve tratar melhor? Para quem você deve estender o tapete vermelho? Primeiro relacionamento da nossa vida é com Deus. O segundo, com as pessoas. Se nós queremos que a nossa família seja melhor, começa em nós. O meu relacionamento com Deus. Ele vai impactar as pessoas que estão na minha casa. Talvez elas não vão entender o que está acontecendo com você, mas elas vão querer participar. Porque o segundo relacionamento mais importante dentro da sua casa é com essas pessoas aí, cara. Aí lembra? Como é que você sabe se o relacionamento é importante para você? Tempo. Suas habilidades e dons. Recursos. Dentro de casa serve a mesma coisa. Feche seus olhos. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é soberano sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa casa, Deus. Se tudo que a gente faz, tudo que a gente é, fosse deixado a nosso bel prazer, Deus, a gente não estaria aqui, a gente não seria o que a gente é. A grande verdade é essa. Mas como o Senhor é amoroso, generoso, cuidadoso, o Senhor dá aos seus amados enquanto a gente dorme. O Senhor protege a gente enquanto a gente dorme. O Senhor nos concede uma herança que a gente não pediu, mas que abençoa a nossa vida. O Senhor constrói uma casa para a gente. Mas porque o Senhor é assim, Deus, a gente pode participar daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, na nossa família. Por isso, Deus, nos ajuda a sermos cooperadores do Senhor. Não nos deixe querer tomar o lugar do Senhor, tomar a frente do Senhor, porque é inútil trabalhar sem o Senhor. Nós precisamos trabalhar com o Senhor. Nos ajuda a ter essa consciência, a ter isso muito certo na nossa mente. Agora também, Deus, nos ajuda a valorizar o que a gente tem em casa, aquilo que o Senhor já nos deu. Às vezes a gente é tão bom para o povo da rua, porque a gente gosta de aplauso, porque a gente gosta de vitrine, porque a gente gosta de luz brilhante, gosta de aparecer, de se dar bem. Mas aqueles que realmente nos conhecem, que nos amam, apesar dos nossos defeitos e erros, às vezes a gente trata mal, às vezes a gente fala com aspereza. Ah, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Deus. A grande verdade é que a gente precisa muito, muito do Senhor. Derrama Tua graça e Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Deus. Nos ajuda a sermos mais proativos no nosso relacionamento com o Senhor. Investir tudo que a gente é e tudo que a gente tem para melhorar esse relacionamento e melhorar o nosso relacionamento, a nossa casa, para que a nossa família seja melhor, Deus. Cuida de cada um de nós, abençoa os nossos lares, as nossas famílias, abençoa a nossa semana, Deus. Leva-nos em paz, Senhor, leva-nos em paz. E que a Tua paz permaneça sobre nós, ó Deus. Porque o apóstolo Paulo nos lembra que a gente tem que manter a paz, ó Deus, onde a gente for. E não nos deixe sair daqui sós, mas que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e as ternas e eternas consolações do Teu Santo e Divino Espírito, estejam sobre nós, sejam vistas em nós, através de nós e sobre
todos aqueles, Senhor, que professam teu nome, aguardam a tua volta, desde agora e para todo e todo sempre. A igreja diz amém. Amém. Tem alguma coisa, Daniel? Tem uns avisos aí, irmãos. Só um minutinho.